Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom estarmos mais uma vez neste recinto sagrado para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Mas quero nesta noite compartilhar com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Iremos ler do verso 11 ao verso 16. Eu convido a você que me acompanha em sua casa, leia conosco este texto sagrado, para que possamos compreender a palavra de Deus. Meus amados irmãos, diz assim o texto. Jesus ele estava caminhando, ele vinha em direção a Jerusalém. E era em Jerusalém que ele ia ser crucificado, ele ia ser condenado pelos nossos pecados. Então nós vemos aqui no verso 11 de Lucas 17, diz: de caminho Jesus para Jerusalém, passava ele pelo meio de Samaria, os samaritanos, e da Galiléia. Ao entrar naquela aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10 leprosos, vendo a que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era um samaritano, este era daquela aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a lepra ou os leprosos, no tempo de Jesus e no tempo do Velho Testamento, no tempo da lei, Levítico, os leprosos não podiam se aproximar das cidades. E os lugares onde eles moravam eram considerados impuros. Como eles moravam nos cemitérios ou em caverna. E alguns afirmavam que se cruzassem com um leproso, se uma pessoa cruzasse com um leproso, as pessoas tinham que atirar pedras nos leprosos, para que ele não se aproximasse, para que eles não viessem ser contaminados. Então, meus amados irmãos, para voltar para o seu lugar e não contaminar as outras pessoas. A lepra é considerada na palavra uma forma de pecado. A lepra, ela separa as pessoas de Deus e das outras pessoas. Então, meus amados irmãos, esta enfermidade, ela separava pai, mãe, filhos, esposos, esposas, afastava do convívio da sociedade. Era uma doença contagiosa, era uma enfermidade que a pessoa ia morrendo aos poucos. E muitos afirmam que esta enfermidade não causava dor. Quando uma pessoa era acometida por uma enfermidade dessa,
Ele ia até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote olhava na carne e via, para constatar que era lepra. Se fosse lepra, ele tinha que ser expulso do convívio da comunidade. Imagine, meus amados irmãos, o sofrimento. E praticamente não tinha cura, porque estas pessoas, eles iam morar em cantos horríveis, sem um pingo de higiene. Muitos não voltavam para casa. E, meus amados irmãos, esta enfermidade, ela separa, assim como o pecado separa o homem de Deus. Nós vemos isso em Levítico capítulo 13, no verso 45 e 46. Olha o que diz: uma pessoa que sofrer de lepra, ou uma outra grave doença contagiosa de pele, deverá vestir roupas rasgadas, para que de longe as pessoas identificassem e dissessem: ali tem um leproso, então não vamos passar por lá. Deveria vestir roupa rasgada e deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto e a boca para baixo, e quando ele visse uma pessoa, ele tinha que gritar, dizendo: aqui tem leproso, leproso, ou impuro, impuro. Verso 46: e isso, enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro. Estando impuro, deverá morar à parte da sua habitação, e será fora do acampamento. Meus amados irmãos, nós vemos que esta doença, altamente contagiosa, separava as pessoas. Nós vemos também no caso de Miriam, a irmã de Moisés, isso em Números capítulo 5, verso 3. Quando Miriam e Arão se levantaram contra a autoridade de seu irmão Moisés, ela disse junto com o seu irmão: olha, Deus não fala só com Moisés, Deus fala também conosco. E aí, meus amados irmãos, Deus chama todos os três para a tenda do encontro. E ali Deus, numa nuvem, começa a falar e dizendo assim: olha, com os profetas eu falo por sonhos, eu falo através de visões, eu falo através do tumim, mas com Moisés, meu servo, eu falo com ele face a face. E ali, meus amados irmãos, quando a nuvem se retira, Miriam, ela está leprosa, e ali Moisés, ele roga pela sua irmã, mas o Senhor disse assim para ele: olha, vai ficar fora do arraial durante 7 dias. Então, meus amados irmãos, entendemos que a lepra é uma forma de pecado, de rebeldia contra Deus, e é uma enfermidade que atrapalha a caminhada do povo de Deus. O arraial de Israel não saíram dali enquanto Miriam não ficasse purificada. E nós vemos, a lepra é um pecado que atrapalha a caminhada do crente. Números capítulo 12, verso 10 ao 15. E nós vemos, irmãos, que só o sacerdote podia dizer se o leproso estava curado ou ainda estava contaminado. Levítico capítulo 14, verso de 2 ao 7 e 11 ao 14. Então, meus amados irmãos, nós vemos, por isso que estes homens, quando Jesus ele chega nessa região de Samaria, como os leprosos não podiam chegar perto da cidade, porque eles corriam risco de ser apedrejados, eles começaram a gritar de longe e dizendo-lhe, ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, no verso 13, que ficaram de longe
e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e nós vemos que estas pessoas ficaram de longe, mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite, quantas pessoas vivem nessa situação pela lepra do pecado, e muitos querem a cura, mas não querem a salvação. Muitos acham até bonito, muitos até chamam Jesus de mestre, mas não se chegam perto de Jesus. E digo: por que clamar de longe, se eu posso clamar de perto? Mas pastor, no texto diz que o leproso não podia se aproximar. Sim, mas aqui nós vemos que o caso muda quando é Jesus que está falando. Por que, meus amados irmãos? Porque só o sumo sacerdote poderia verificar o estado da lepra. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está acima do sumo sacerdote. É o que Melquisedeque diz, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ler esta passagem, Hebreus, capítulo 7. Olha o que diz a palavra de Deus, 22 ao 28. Jesus transformou-se, por esta razão, na garantia de uma aliança superior ao sumo sacerdote. Nós sabemos que era o sumo sacerdote, era Arão, mas Jesus está acima de Arão. Olha o que diz, verso 23: por isso, aquele sacerdote tem surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Ele está dizendo aqui, surgiu muitos sumos sacerdotes. Por quê? Porque eles iam morrendo, seres mortais. Por isso que ia surgindo, morria um e o outro continuava. Mas o único sumo sacerdote, definitivamente, não tem outro substituto, é Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi o único que venceu a morte. Aleluia. Verso 24. Perdão. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sumo sacerdote perene. Concluindo, Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que por intermédio dele chegam assim a Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Aleluia. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso mediador, que tem o poder de dizer assim: olha, está purificado a tua lepra, o teu pecado. Então Jesus Cristo convida dizendo: olha, não clame de longe, chegue a perto de mim, chegue mais perto, para que eu cure a tua enfermidade espiritual. E ele continua dizendo, verso 26, certamente estávamos necessitados de um sumo sacerdote, por este santo, inculpável, puro, apartado dos pecados, exaltado acima dos céus. Aleluia. Jesus Cristo veio a este mundo sem pecado, morreu pelos nossos pecados. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, que oferecem primeiro pelos seus próprios pecados e somente depois pelo pecado do povo.
porque no momento em que ele lhe ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por toda. Portanto, a lei designa dos sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi ou aperfeiçoou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a lepra é o pecado que separa o homem de Deus. Jesus Cristo veio e assumiu os nossos pecados. Isso está em Isaías, capítulo 53. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que Isaías diz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o sumo sacerdote por excelência. Aleluia. 4 e 5. Olha o que diz: no entanto, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgamos. Mesmo quando Jesus Cristo veio, aqueles açoites, cada gota de sangue que ele derramou quando carregava aquela cruz, eram os nossos pecados. E mesmo assim os homens condenaram, dizendo: crucifica Jesus e solta o Barrabás, que é ladrão. Olha o que diz, meus amados irmãos: e nós o julgamos culpado, e ele foi castigado por Deus, pela mão de Deus ele foi ferido e foi torturado. Mas de fato ele foi transpassado por nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta de nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele. Mediante as suas feridas nós fomos curados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que estes homens, eles gritavam de longe, mas o Senhor diz hoje para mim e para você: venha, se achegue a mim, porque só eu posso examinar a tua vida e mostrar e tirar a tua lepra, o teu pecado, e te unir novamente ao teu Deus, o teu Senhor. É só Jesus Cristo que pode fazer isso por mim e por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo veio salvar, curar e libertar os cativos. Nós vemos, irmãos, que os 10 leprosos ficaram de longe. Verso 14, eles disseram: ao vê-lo, disse Jesus: ide, mostrai-vos aos sumos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus Cristo libera uma palavra, diz assim: vão. Eles acreditaram que aquele que estava passando ali, ele tinha e tem o poder de purificar toda a enfermidade, de tirar o pecado e nos conduzir de novo ao caminho correto, o caminho que leva a Deus, o caminho de reconciliação. Todos aqueles que se encontram neste mundo sem salvação estão separados de Deus, e se não se voltar para Deus, vão morrer neste deserto com esta enfermidade chamada pecado, e digo mais, irão para o inferno, porque rejeitam a salvação. Muitos querem só a cura física, mas não querem a salvação. Aí Jesus, no verso, olha o que diz: mas Jesus convida aqueles que estão gritando de longe, que estão leprosos, que vivem uma vida do pecado, que estão cansados de sofrer. A Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz assim: olha, vinde a mim, pode vir a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos
aliviarei. Tomai sobre mim o jugo, na minha canga. Venham, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, aleluia, nós vemos que isso aconteceu. Em Lucas capítulo 5, olha o que diz a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 5, verso 12 e 13. Enquanto esses clamavam, de longe, teve outro que se chegou aos pés do Senhor. Esse não teve medo de ser apedrejado. Esse acreditou e disse assim: eu vou chegar até os pés de Jesus, porque Ele é o único que pode curar esta lepra, esta enfermidade. Olha o que diz em Lucas capítulo 5, verso 12 e verso 13. Estando Jesus em uma das cidades, eis que veio um homem coberto de lepra, veio em sua direção, mas Jesus não falou nada. Jesus não mandou ele ficar parado. Não se aproxime de mim que você está leproso. Não, Jesus Cristo deixou ele vir até ele, porque este é o convite que Jesus faz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Assim, ele veio em sua direção. Assim que contemplou a Jesus, ajoelhou-se e colocou o rosto no chão e suplicou-lhe, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, e sei que pode, Senhor, se for da tua vontade, porque eu sei que tu pode fazer isso, purifica-me esta lepra, Senhor. Purifica, Senhor. Muda, Senhor, o quadro dessa situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E digo, meus amados irmãos, que Jesus Cristo não mandou a multidão apedrejá-lo. Jesus Cristo não excluiu. Este homem estava cansado de sofrer. Este homem queria voltar para o convívio da sua família. Este homem queria estar no convívio dos seus parentes, da sociedade, mas algo atrapalhava. E Jesus, que é rico em misericórdia, olha o que diz no verso 13: Jesus estendeu a mão. Por isso que os judeus, os fariseus, os saduceus e os principais dos sacerdotes condenaram Jesus, porque na lei de Levítico diz que nenhuma pessoa podia tocar numa pessoa leprosa, porque ficava impuro. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele mesmo ficou impuro, porque Ele assumiu os nossos pecados. Aleluia, olha o que Ele diz: Jesus estendeu a mão, tocou nele e proferiu, dizendo: quero ser purificado. E no mesmo instante a lepra se retirou daquele homem. Então, meus amados irmãos, eu digo para você nesta noite: por que clamar de longe se você pode chegar até os pés de Jesus? E Ele está aqui nesta noite e está falando ao teu coração. Se você vive uma vida que está vivendo uma vida separada de Deus, você que já caminhou na presença de Deus, mas você se retirou, hoje é o teu dia de você se reconciliar e dizer: Senhor, eu pequei, eu vivo neste mundo, estou afastado dos santos, mas eu quero uma reconciliação contigo nesta noite. Jesus está chamando você para uma reconciliação. Não fique gritando de longe, porque Ele convida a você: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é superior ao sumo sacerdote. Ele é superior ao cordeiro do sacrifício, pois Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Nós vemos, irmãos, que o sumo sacerdote, antes de entrar para fazer purificação lá no Santo dos Santos, ele primeiro tinha que matar um cordeiro, porque ele também era pecador. Mas Jesus Cristo, quando veio, ele não entrou no Santo dos Santos com sangue alheio. Foi o seu próprio sangue que ele derramou no meu e no teu lugar, para nos purificar da lepra chamada pecado, para nos reconciliar novamente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha o que diz em João, no capítulo 1, no verso 29. Isso é João falando de Jesus Cristo. Aleluia. Olha o que diz, meus amados irmãos. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção. Jesus Cristo vinha para ser batizado por João. João, ele começou a preparar o caminho do Senhor. João, ele começou a batizar as pessoas dizendo: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. E quando João estava falando isso, Jesus Cristo veio se aproximando para ser batizado por João. E quando João viu ele, olha o que João diz. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção. E João disse assim: olha, aleluia, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que cura a lepra, que aproxima o homem a Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse no verso 30: este é aquele do qual eu disse, porque depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, eu vim primeiro para batizar com água. Mas Jesus Cristo, ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Meus amados irmãos, quando o crente, quando a pessoa se aproxima de Jesus, que é purificado da sua lepra chamado pecado, ele recebe o Espírito Santo. E digo para os irmãos, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muitos irmãos interpretam esse versículo como se o batismo com fogo fosse o Espírito Santo. Mas, meus amados irmãos, esse batismo com fogo é para o dia do julgamento. João, ele deixa bem claro, ele diz assim: ele tem a sua pá na sua mão, e ele vai separar o trigo da palha, e vai lançar a palha ou o joio no fogo para ser queimado. Então Cristo Jesus, João Batista veio trazendo o batismo com água, mas Jesus Cristo veio trazendo o batismo com o Espírito Santo. Muitos querem ser batizados com fogo, mas eu, meus amados irmãos, não quero ser batizado com fogo, só mesmo batizado com o Espírito Santo de Deus, porque quando nós recebemos a Jesus Cristo, Jesus, o nosso Senhor, somos batizados com a água, mas também receberemos o Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do erro e do engano. É Ele que nos revela a Jesus Cristo e revela a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, olha o que diz no verso 15: então um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós temos um encontro com o Senhor,
que somos curados de nossas mazelas, de nossos pecados. Não dá como para ficar calado. Nós glorificamos a Deus, porque nós outrora seríamos condenados com o mundo, estávamos sujeitos a morrer neste mundo, sem salvação. Mas tivemos um encontro com o Senhor, aquele que retirou as nossas lepras espirituais, nos purificou, aleluia. E este homem, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Os 9 só quiseram salvação, só quiseram a cura física, só ficaram de longe gritando, voltaram para suas famílias, mas continuaram com o pecado na alma, continuaram separados de Deus. Mas este homem aqui, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E no verso 16, e quando ele chegou, se prostrou com o rosto em terra. Meus amados irmãos, imagina, uma pessoa que está separada da sua família há tanto tempo, a família já tinha dado ele como morto, mas ele olha e vê que está curado, que a sua pele está como a pele de um bebê. O que é que ele ia fazer primeiro? Com certeza ele ia correr para os seus parentes, com certeza ele ia correr, se for casado, ia correr para a sua esposa, ia correr para o seu filho, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, ia abraçar para matar a saudade. Esses 9 fizeram isso, mas um, ele voltou e disse assim: não, eu tenho um tempo, depois eu faço isso. Primeiro eu vou glorificar a Deus, primeiro eu vou me prostrar diante daquele que tirou o meu pecado, que tirou a minha lepra. Eu estava aqui isolado para morrer, e este homem me devolveu a vida. Eu posso me alegrar com os meus parentes depois, mas primeiro eu tenho que cultuar o Senhor. É isso que Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 6, verso 33: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Este homem fez isso, aleluia. Olha o que ele diz: prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que foi que este homem recebeu e que os 9 não receberam? Os 9 só receberam a cura física, mas este aqui que voltou, no verso 19, Jesus disse assim: olha, disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este homem teve 2 curas, a cura física e a cura espiritual. Te pergunto nesta noite, qual a cura que você deseja para a tua vida? Muitos procuram Jesus, muitos, só no momento de desespero. Neste momento da pandemia, muitos me procuraram para que eu orasse, mas digo, muitos nem sequer ligam: pastor, eu estou bem. Meus amados irmãos, digo isso, não foi eu que curei, quem fez o milagre foi o Senhor. Mas tem muitas pessoas ingratas, tem muitas pessoas que só procuram Jesus no momento de desespero. Esses 9 aqui só procuraram Jesus e gritaram de longe. Eles não queriam compromisso com Jesus, mas Jesus, pela misericórdia, Jesus curou. Mas esses homens morreram no pecado. Creio que eles não se aproximaram de Jesus, mas esse outro, ele tanto foi curado fisicamente, mas como ganhou a salvação. Eu creio, nós sabemos que este homem morreu, mas ele está desfrutando da presença de Deus, na glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a cura que você quer para a tua vida? Só Ele pode curar.
Só Ele pode tirar a tua enfermidade. E então, meus amados irmãos, você que me assiste na tua casa, se você se afastou dos caminhos do Senhor, se você está fraco, se você não tem mais força, Jesus Cristo está dizendo para você: olha, venha até a mim, porque eu posso sim resolver esta situação. Eu tenho poder, eu te amo, eu dei a minha vida por ti, e quero sarar, e quero te curar, e quero te levar para a glória prometida, aqueles que eu prometi para todos aqueles que eu amo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eis a questão: você quer Jesus na tua vida? Volte para Jesus, receba Ele como o único e exclusivo Salvador. Só Ele pode curar a tua enfermidade. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, guarde ela no teu coração, reflita nela, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração nesta noite. Oremos. Pai bendito e Pai amado, é com muita alegria, Senhor, que transmito, Senhor, nesta noite a tua palavra. Esta palavra, Senhor, não é minha. Eu sou, Senhor, sou um instrumento teu. Eu usei somente, Senhor, a minha boca para falar nesta noite. Mas tudo que eu falei aqui, Senhor, essas palavras não são minhas, é através do teu Santo Espírito. Então, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, ó Pai, esta pessoa, Senhor, que está neste momento, Senhor, assistindo este vídeo, Senhor. Pai bendito, em nome de Jesus, se essa pessoa, Senhor, está afastada de Ti, Senhor, está vivendo, Senhor, uma vida errada, Senhor, neste momento, Senhor, ela pode se reconciliar contigo. Então, Pai bendito, em nome de Jesus, que esta pessoa se volte para Ti, que esta pessoa, Senhor, volte a praticar as primeiras obras, Senhor. Em nome de Jesus, visita, Senhor, esta vida, abençoa, Senhor, o Teu povo, e abençoa, Senhor, a Tua igreja. Pai, muito obrigado, pois nós Te louvamos nesta noite, e já Te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, e graças a Deus.